Salve, salve, meus queridos, tudo bem com vocês? Voltei. Eu sempre falo e eu sempre não volto. E você se acostuma com isso. Como não deveria ser, mas como tem sido e como costuma ser. Dessa vez a ideia é mudar um pouco esse roteiro e ficar de fato. Eu tenho produzido conteúdo com uma frequência legal no Instagram e lá eu sinto falta do tempo. Eu sinto muita falta de poder ficar aqui gastando tempo e sabendo que talvez você chegue a ouvir 50% do que eu falar aqui. Aliás, se você tá vendo esse vídeo, deixa o seu like, se inscreve, comenta. Eu não tenho a pretensão de crescer, mas eu também não tenho a pretensão de ficar pequeno pra sempre. E é isso. Vamos falar hoje de um tema legal, um tema diferente, uma coisa que eu não tava esperando falar, pra ser sincero. Eu liguei a final do Super 8 pra ver e o Flamengo e o Alexei fizeram coisas legais que valem a pena e que servem de inspiração pra explicar um pouco do jogo de pick and roll e explicar variações que existem na situação mais famosa e mais usada no basquete. Então, sem mais delongas, vamos falar de Flamengo, de Alexei, de pick and roll e de basquete. Cá estamos na tela com esse template muito bonito do vídeo análise, um template que eu tenho muito orgulho, e Alexei com a bola na mão. Esse aqui é o Alexei, ele joga pelo Flamengo, jogou pelo Mexico City Capitanes na D-League, jogou pelo Franca, jogou na Alemanha, tá agora no Flamengo jogando muito bem, jogador de seleção brasileira. Por que é importante a gente falar do Alexei nesse contexto? Porque ele se tornou o armador de um Flamengo que tem Franco Balbi e isso é muita coisa, E armador que virou MVP, no caso das finais aqui do Super 8, melhor, do Super 8, MVP foi esse homem aqui. Primeira situação é uma situação chamada automatizada. Vou deixar o lance rolar e aí eu depois discuto com vocês aqui o que eu vi e o que faz sentido. Bom, vamos lá. Por que é uma situação... Opa! Por que é uma situação automatizada? O conceito da automatização, ele existe no basquete pensando nesses caras aqui, nos técnicos. Alguns técnicos, eles não precisam toda jogada pedir pra acontecer alguma coisa. Ele não precisa toda jogada falar, olha, vai fazer um bloqueio na hora da chegada, o famoso drag, que é esse bloqueio no ataque rápido, early offense, que se usam lá fora, né? Mas o ataque no bloqueio rápido, ou melhor, o bloqueio no ataque rápido. A automatização ela serve para criar padrões e regras. Então, por exemplo, o Flamengo busca uma vantagem. O Gustavinho fez isso na seleção e fez isso no Porto Santo, fez isso a vida inteira. Busca uma vantagem no começo do jogo, ou da posse, numa situação de pick and roll. O jogo do Gustavinho nasce muito do pick and roll e cresce muito com ele. Então, naturalmente, que com 19 segundos de posse, ele buscaria já uma vantagem. O drag, esse bloqueio, ele é importante encaixar. Se ele não encaixa, ele não funciona. Na verdade, todo bloqueio é bom encaixar. Tem algumas coisas diferentes em relação a isso, posso falar em outro vídeo. Mas esse aqui encaixando, ele cria uma situação de desequilíbrio defensivo. Porque quem tá marcando o Alexei já é um cara errado, é o Monteiro. Quem deveria estar marcando ele é o Fusaro, provavelmente o cara que é o melhor marcador. O Baralho não é esse cara pra marcar, e até por isso ele tá nessa situação aqui de Mig, ele tá no cara da ajuda, ele é o homem da ajuda. E o Flamengo vai usar isso muito a seu favor. Na hora que o Monteiro tá lutando contra um bloqueio bem encaixado, ele tem que passar por cima. E passar por cima é uma situação ruim pra ele, porque o Alexei joga com ele nas costas. E coloca o Paranhos numa situação mais delicada ainda, que é a situação de drop. O drop ele funciona muito bem com jogadores bem altos. Então, por exemplo, na NBA o Brook Lopes faz muito o drop, que é a situação onde ele contém. Ele contém tanto o drive, quanto contém o roll, né? Quanto contém a descida do pivô. O jogador grande, o Victor Wembanyama, por exemplo, vamos pro espectro mais amplo possível, ele pode esticar o braço e cortar a linha de passe, ao mesmo tempo que ele pode pisar aqui no aro, ou no garrafão, e dificultar a pressão de aro, ele pode fazer muitas coisas. O Paranhos, ele faz com muita disciplina esse drop. Tanto que ele espera até o momento máximo. Aqui, normalmente, o jogador já toma uma decisão, ele já fica em um ou em outro. O Paranhos, ele tá esperando, porque na teoria, o drop, ele é... A grande ideia dele é ganhar tempo pra esse cara aqui, o Monteiro, o jogador que tá na bola, tá no ponto de ataque. Fazer com que ele consiga contornar e chegar à frente e ganhar o espaço, enquanto esse aqui volta pra sua marcação. Só que o que acontece é que o Alexei joga com muita inteligência. Então, repara, o Alexei ele vem aqui, tem o bloqueio encaixado, encaixou o bloqueio, ele vai e ele espera. Ele espera o Paranhos fazer esse movimento, que é um movimento
de break, basicamente. Ele tá brecando, ele vai voltar pro jogador dele, né, pra a função dele que é marcar o Juan, e o Monteiro tenta chegar perto. Ele tá bem, mas ele tem que passar por um Paranhos pra tentar contestar o arremesso. E o Alexei espera até o último momento pra finalizar. Então é muita paciência de jogo. Olha, no momento que ele finaliza, nem o Monteiro tá perto o suficiente pra dificultar o arremesso, nem o Paranhos tá pra ser uma parede perto ao aro. E aí o Alexei finaliza com um detalhe legal, que é a passada rápida, né? A passada num pé só. Ele não dá o segundo pé, o segundo passo. Ele vai já e já finaliza. Se ele dá mais um passo aqui, é o tempo do Monteiro chegar e dificultar e até poder pregar ele na tabela. Segundo lance. Agora fusaram na marcação. Uma situação um pouquinho diferente, mas com resultado parecido. O Minas mudou a leitura, a defesa, né? O esquema usado na defesa para uma situação de show. Eles estavam fazendo muita defesa em drop, não estava dando certo, e aí começam as alterações e as batalhas no xadrez. O show, ele é o que vai fazer aqui, ó. O Paranhos, ele nesse momento ele não troca, né, a defesa, e ele também não fica no pivô. Ele faz um show que é essa saída meio que para inibir uma tomada de decisão rápida do Alexei. A ideia é você também ganhar tempo para esse jogador, mas principalmente você tirar tempo desse. É você fazer com que esse aqui tenha que agora batalhar contra dois, e aí para isso você depende de uma segunda camada defensiva muito bem posicionada e funcionando. Só que aí vem a inteligência, né, na prancheta desse cara aqui, do Gustavinho, que é a inteligência de então já colocar um contra-ataque. Repara, naquele lance, no primeiro, o Alexei ele faz o bloqueio no ataque rápido com chutadores espaçados. Ninguém no garrafão, para permitir mais espaço pro roll. Nesse momento aqui, no momento dessa segunda ação, a formação é um pouco diferente. Ela tá em stack, quando tem 1, 2 e 3 jogadores alinhados ao aro. 2 chutadores espaçados, para dificultar também de novo a ação da ajuda na zona morta, mas esse aqui é o cara que muda tudo. Não o Shaq Johnson, mas o último homem do stack. Porque na hora que faz o bloqueio, o Juan, ele já escorrega de forma imediata e muito inteligente. Ele pisa e já escorrega. Já pisa escorregando, porque já tem a vantagem, já tem um jogador passando por cima do bloqueio e outro já entendendo o show. Só que na hora que ele escorrega, Paranhos até contém bem, ó, como ele contém. Ele chega até a pressionar a bola um pouco mais, de forma um pouco mais efetiva. Só que o que acontece é que a subida do Shaq Johnson aqui como último homem do stack tira a ajuda direta. Então o Shaq ele abre, é uma ameaça de 3 e o Monteiro fica de novo numa situação ruim. Ele não pode ficar aqui para marcar o Juan, porque isso significaria que o Paranhos teria que marcar o Shaq, aí seria uma outra situação de mismatch, mas ele também não pode sair correndo e permitir esse passe. Ele tem que tomar uma decisão. Ele acaba tomando a decisão de trotar em direção ao Shaq, perde a linha de passe, e na hora que ele sai da linha de passe, olha a paciência do Alexei aqui, olha só ele jogando. Ele espera, ele já tá de olho, ele pode tentar esse passe mais difícil, mas ele não vai tentar. O baralho até dá uma pisada, né, um passo pra dentro pra até tentar dificultar alguma coisa, mas ele espera o último momento e o momento certo. Saiu da linha de passe, é o momento onde ele vai dar o passe, e um passe alto. Esse é um detalhe genial do Alexei, ele dá o passe alto, ele não dá o passe de peito, ele dá o passe já, um passe lob, né? Um passe para finalização em ponte aérea. Terceiro lance. Vai ver de novo acontecendo uma situação com defesa em show e com o arremesso agora saindo. Aqui o detalhe grande é a inteligência do Alexei de... Opa, deixa eu voltar aqui certinho. Opa, aqui... Aqui o lance, a graça do lance é esse pedido aqui do Alexei. Ele pede pro Caio, que tá aqui no corner, sair dessa formação. Pede pra ele fazer o que é esperado dele, que é ficar de novo na formação de stack, pra ele colocar o Rafa Mineiro, que é um enorme defensor, numa situação ruim. De novo, por que é legal isso? Ele podia pedir para o Jonathan Luz fazer isso, ou pro Shaq fazer isso, mas o melhor defensor da quadra é o Rafa Mineiro. Quanto mais ele puder estar envolvido na bola e menos como ajuda, mais fácil fica para tomar uma decisão. Então aqui de novo o pick and roll não funciona no primeiro momento. O Arengo passa por baixo e é um contra-ataque legal. Ele passa por baixo para não criar vantagem logo de cara. Só que aí tem o repique, que é uma crueldade o repique. Um pick and roll de novo e de novo o Juan. Nem encaixa, ele já vai. O Caio
corre já em direção, muito simétrico, e o Rafa Mineiro entende a situação. Tem um detalhe aqui, que é um detalhe ruim disso, é que o Caio idealmente estaria saindo pra cá. Porque ele aqui tá sendo marcado, o Paranhos tá marcando 2, ele tá marcando a linha de passe e marcando o Alexei. Mas o Caio sai pra cá, o Paranhos contém, o Juan corre, e aí tem a confusão defensiva, né? O Paranhos ele espera voltar pro Juan, não tem uma informação de troca entre esses dois, o Rafa fica também no Juan, e aí o passe vai pro Caio, Caio converte a bola de 3. Quarto lance. Esse é também interessante como as coisas acontecem. O stack funcionou muito bem nesse jogo. Muito bem. Mas aqui é mais uma leitura. Foi muito bem o Alexei no jogo. Muito bem mesmo. Vamos que vamos. Tudo começa com... Vou voltar aqui pra... voltar aqui. Primeiro pique. Não funciona. O Arengo de novo passando por baixo. O Arengo até que foi bem nessa função. Quem tá aqui é o Vini. Não é mais o Paranhos. O Vini é um cara um pouco mais atlético. Nesse sentido, mais móvel. Pra dificultar a situação de pique. Ele tá aqui fazendo o show. Repara que é um show pra inibir. Isso aqui não tem não afeta em nada o Alexei tá bem tranquilo aqui. Ele vai pedir o repique. Só que aí é a malandragem. Nesse momento, aqui o cheque já saiu. O cheque já saiu de baixo. A defesa já entendeu o que tá acontecendo. E aí o que vai fazer o Alexei ter vantagem aqui é pedir o repique e o Juan sair pro bloqueio, sprintar pro bloqueio, correr pra fazer o bloqueio antes do Vini chegar. Então, na hora que o Juan pisa pra fazer o bloqueio, o Vini ainda não tá numa situação de show, que é o determinado pela defesa do Minas. Ele não tá. Então, isso complica muito, porque o Arengo percebe que não tem a barreira aqui defensiva, que seria o Vini, e ele não tem muito o que fazer. E aí, o Vini, quando chega pra fazer esse show, o Alexei já tem um espaço entre um e outro. Entre o Arengo e o Vini. E também entre o Juan, que tá no meio deles dois. Porque, de novo, não foi... Não é culpa, de fato, do Vini isso, mas é mais maestria do Alexei de entender que aqui o Vini tá atrasado. E esse passo de trás do Vini... Aliás, nossa senhora, que mobilidade do Vini. Mas esse passo aqui do Vini é permissivo. E aí deixa com que ele faça o split, que é cortar basicamente o pique. Ele corta a defesa. E aí é basquete o mais simples possível, né? Na hora que ele corre, ele vê uma ajuda saindo. O Yuri sai da zona morta pra ajudar no garrafão, porque é uma bandeja livre. O Rafa Mineiro também sai. E aí ele tem duas opções de passe. Ele pode passar pro Lucas Stewart ou pro... Acho que é Jordan Williams, né? Não tô enganado o nome dele. O gringo do Flamengo. Ele opta por passar pro Williams. E a leitura também, de novo, é fácil. Aqui tem um cara que é o Scott que pode rotacionar e marcar. Tem mais jogador aqui desse lado aqui pra marcar do que desse. O passe vem. E aqui é uma boa leitura também dele, do jogador do Flamengo, em fingir atacar o close-out, porque o Arengo tá atrasado, e finalizar com bastante tranquilidade. O Yuri até recompõe bem, mas não é o suficiente. Quinto lance aqui. Ou melhor, quinto lance. Deixa eu voltar aqui. Vamos que vamos. Isso tudo no primeiro quarto, no primeiro tempo, tá? Situação parecida, mas agora uma decisão um pouco diferente. Mas, de novo, uma situação que acontece de forma parecida. Vamos aos poucos. O Flamengo inicia com o Lucas Stewart, o Lucas Pipoca. Vamos lá, deixa eu passar. Fazendo um bloqueio protocolar. Não tem busca de vantagem, mas para ele tentar sair livre aqui, porque o Juan, que é o cara que importa. E aqui o Arengo ele vai mal na defesa, ele não tenta passar por cima, não tenta passar por baixo, ele deixa a jogada acontecer, não faz uma coisa nem outra. Isso aqui podia até ser uma troca, vamos dizer assim. Ele pode estar tentando trocar com o Juan, que é uma decisão ruim, mas ele pode estar tentando trocar com o Juan. O Alexei identifica isso. E o show do Vini é um pouco melhor. Repara como ele força uma mudança de rota do Alexei. Só que o Alexei é inteligente. Ele ganha... Nesse momento ele pode buscar um passe aqui, porque o Yuri tá dando um passe pra dentro. Ele pode tentar jogar num contra um contra o Vini, porque teve a troca. Mas ele vai cortar, ele vai pressionar o aro, vai exigir que o Vini fique numa situação mais delicada ainda, e aí o Juan tá muito livre. E aí é muito fácil esse passe. Finalização. Indo pro sexto lance, faltam 4, tá acabando. Que foi no fim do primeiro tempo, o jogo tava um pouco mais pegado, um pouco diferente, mas de novo, né, Alexei com maestria no pick and roll. Aqui muita coisa acontece. Vamos de novo, vou voltar aqui, tem uma cesta no chute de meia distância.
Começa com o Balbi dando esse passe de entrada, né? Esse passe de subida melhor para o Alexei jogar. O bloqueio do Juan é de novo um bloqueio que vai seguir aqueles moldes de entender como funciona esse cara aqui, que é o show do Paranhos. O Paranhos vai fazer um show mais agressivo ainda. O Juan não precisa nem encaixar o bloqueio de jeito, ele já escorrega. E aí o Alexei, ele já de novo ganha tempo, espaça, ao mesmo tempo que ele podia tentar aquele corte, ele ganha tempo pra tomar decisão. Sai, tem paciência, o Juan não pressiona o aro, força outro bloqueio, agora sim um bloqueio bem encaixado pra de novo colocar o Paranhos numa situação ruim. O Scott sai bem do bloqueio, tá? O Scott é um bom defensor. Nessa o Juan escorrega, o Paranhos tá numa posição praticamente de troca, contém muito, muito. Holloway dá um passe pra dentro, dá um passo pra dentro, porque vê a situação aqui se desenvolvendo. O Baralho tá entre o Balbi e o Jonathan Luz. O Baralho tá na linha de passe. Então a defesa do Minas é boa. O Rafa Mineiro não pisa, porque tem um chutador com ele. E aí vem a facilidade de você ter um cara que é um criador também, né? Porque o Alexei, ele ganha campo e entende que o Paranhos quer o mais rápido possível voltar à sua marcação original, mas ao mesmo tempo entende que já pode vir esse passe. Esse passe ele é uma ameaça. Olha como esse drible dele é um drible que pode virar um passe. 2 acabam marcando 1, ele tem paciência, ameaça um arremesso. Aqui você parece que ele perdeu a jogada, né? 9 segundos. Aqui parece que não vai dar nada certo. Scott Machado pausa por um instante e aí o Alexei finge um passe pra tirar o Baralho e chutar. Se o Alexei ele pega aqui e dá o passe, ele dá o passe na mão de um desses dois. Ou um passe muito difícil que o Holloway vai marcar. Se ele chuta daqui, ele vai chutar sem tá com o pé no chão, sem tá feito pro chute. Ele finge. E essa fingida é o que faz com que o Baralho saia de perto e com que o Scott Machado também fique um pouco perdido no timing da situação. E aí ele chuta e finaliza. Um arremesso difícil, mas um arremesso que cai. 7º lance. Segundo tempo já foi bem mais pegado, bem diferente como foi. E aqui é uma leitura fácil, uma leitura contra o drop, uma leitura bem mais fácil de fato. O Alexei, nesse momento ele não estava jogando tanto, o Balbi entrou bem no segundo tempo, fez umas bolas de 3 importantes, mas o Alexei aqui também tem o seu valor. Ele tá sendo marcado pelo Baralho, que é o elo fraco defensivo do Minas, defensivamente mesmo, melhor, né? Elo fraco defensivo é o elo fraco defensivamente, né? Mas tem um bloqueio, o Juan faz o bloqueio, não tem vantagem, o Baralho passando por cima e o Paranhos não indo pro show. O Paranhos não vai pro show e aí ele não vai pro show por uma leitura de que se ele vai pra esse show agressivo, ele coloca o Baralho pra potencialmente marcar o Juan. O Juan muitas vezes pode, nesse bloqueio, digamos que o Paranhos tá aqui. O Paranhos tá aqui, imagina isso. Se o Juan quiser, o Juan só vira as costas e vai. E aí o Baralho vai ter que ou recompor, tentando marcar de novo o Alexei, ou trocar. E aí é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo pra um defensor que não é tão bom. Então ele tá em drop, e aí o Alexei faz esse movimento, esse pique pro lado mais congestionado da quadra, vê um espaço aqui que existe, então pede o repique, e aí o Baralho usa a tática que todo armador que não consegue necessariamente marcar com tanta veemência faz, que é tentar fingir uma falta, tenta cavar uma falta. O drop é do Paranhos, o Paranhos dessa vez não vai, vamos dizer assim, ser indeciso num bom sentido, ele vai se comprometer, ele se compromete aqui com o Juan, vê como ele tá muito mais próximo do Juan do que ele tá do Alexei. O Alexei vai para o step back e converte uma bola de 3, o Baralho tenta contestar, mas não é o suficiente. Últimos 2 lances. Aqui no quarto período, um jogo bem tenso. Essa movimentação é importante, depois eu destaco por quê. Pocket pass, coisa simples, né? E o Juan foi muito bem no jogo, 2 pontos e a falta. O Juan foi muito bem no jogo. Vamos que vamos. Começa com o Flamengo mudando aquele começo que jogava com 2 já abertos, 2 chutadores já abertos. Eles vão ter uma alteração simples, o Jordan Williams vai cortar. Esse corte esse bloqueio nem é tanto pra criar vantagem, mas é pra criar desequilíbrio no futuro. Porque colocando o Jordan Williams no lado esquerdo, vamos dizer assim, nesse lado esquerdo, e o Balbi no lado direito, o Balbi tava quente, você tem o Holloway, que é um defensor bom, um defensor que é bom na ajuda,
numa situação mais delicada, porque o bloqueio vai sair pra cá e a vantagem vai ser criada desse lado, forçando com que ele seja o MIG, seja o most important guy, seja o cara mais importante. E ele sendo o cara mais importante, ele não vai sair do Jordan Williams. De novo, situação de stack, os 3 jogadores aqui posicionados. Isso aí é chamado de stack, mas também tem a nomenclatura Spain Leak, que é quando tem um bloqueio espanhol e um jogador leak, um jogador vaza, um jogador abre, ele não finaliza o bloqueio. Essa nomenclatura de Spain Leak. O bloqueio vai ser um bloqueio que vai criar já um desequilíbrio. O Fusaro tenta passar por cima, tá em drop o Paranhos, tá em drop. Tem a subida do Jonathan Luiz aqui para tirar o Monteiro da parte mais baixo do garrafão. E aí, na hora que cria um espaço para um passe, esse é o passe que chama Pocket Pass. O Pocket Pass do Alexei é na mão. O Juan tem uma marcação até boa do Paranhos, mas gira e finaliza bem. E o último lance para coroar essa boa partida, essa partida de MVP do Alexei, é um lance decisivo, é um lance que não acontece tanta coisa na mão dele, mas que é um lance de fundamento para você também pensar e automatizar. Bola na mão do Alexei, 2 minutos para acabar, 59-59, essa foi a última cesta do Flamengo, tá, no jogo. Depois disso o Flamengo não fez mais cesta, só fez lance livre. O Alexei vai pedir por um bloqueio, Hollowell tá marcando o Juan, Fusaro tá aqui e o Rafa Mineiro tá no Balbi. Já é um mismatch esses dois aqui juntos, mas tudo bem. Ele quer colocar esse cara em xeque, o Baralha. Então tem o bloqueio, a marcação não pode ficar em drop, porque o Hollowell não é aquele protetor de aro que pode ser um Paranhos ou um Vini, por exemplo, então ele vai trocar. O Baralha tá com o menor. Na teoria, o que isso tentaria ser feito é uma troca tripla, que o ideal seria o Monteiro pisar pra cá, pisar aqui pro garrafão, pra trocar com o Juan, e o Baralha correr em direção ao Jordan Williams pra fazer uma troca tripla. Isso não acontece. O que acontece é que o Alexei, ele nem olha pro Juan. Ele não vai dar esse passe aqui. Às vezes o instinto do armador é ver a vantagem e querer atacar a vantagem no primeiro momento que ela existe. Primeiro, ele não tem ângulo pra dar esse passe. Ele pode tentar esse passe por baixo da perna, ele pode tentar esse passe ao redor do defensor, ele pode tentar esse passe por cima, ele pode tentar esse passe dando um passo pra frente e dando um passe de dentro. Ele tem muita coisa que ele pode tentar, mas é um grau de dificuldade muito grande. E num nível mais alto, você não vai priorizar gastar movimento, você vai priorizar, ou melhor, você não vai gastar movimento, você vai priorizar não gastar movimentos. Então a automatização é o passe pro 45 oposto, pro ala, pra ala oposta, porque na teoria, quando esse passe vem pro Jonathan Luiz, é que o Jonathan Luiz não recebe bem. Se tudo der certo, o Juan vira as costas pro Baralha e aí o Jonathan Luiz dá esse passe e aí sim o Juan joga com a vantagem que ele tem. Só que engraçado como as coisas acontecem, né? Porque quando é pro time ser campeão, como o Flamengo foi, as coisas acontecem. Elas acontecem. O passe é bom, o Jonathan Luz dá um passo a mais, esse passo direito, ele dá um passo a mais, que faz ele ficar fora da posição. Ele não pega a bola, ele só defende a bola, perde o controle dela, ou melhor, nunca tem o controle dela. Quando ele pega, aí que é muito doido, né? Quando as coisas dão certo. O Fusaro tá atrasado, o Fusaro não estaria atrasado se esse passe viesse bom. Ele não estaria atrasado. Só que como tem esse erro na recepção, ele fica atrasado, fica batido, e aí, de novo, tem uma vantagem aqui. Só que a vantagem ela é outra agora, porque o Jonathan Luz corta o Fusaro e é o Baralha que tem que fazer a proteção de aro. O Jonathan Luz é um cara muito voluntarioso, no sentido de que ele vai tentar, ao máximo, jogar a bola pros companheiros, deixar essa responsabilidade da finalização pros companheiros, porque ele é um cara de briga, ele é um cara de fazer outras coisas, fazer mais o trabalho sujo, a não ser que ele esteja pro chute. Então ele não vai subir aqui e tentar fazer uma bandeja. Se é um jogador como o gringo aqui do outro lado, vai tentar subir e fazer a bandeja e tal. O Jonathan Luz não, ele vai dar o passe, o Juan recebe e aí o ganchinho do Juan é muito bom. Basicamente, isso aqui determinou o sucesso do Flamengo na final, determinou o título do Flamengo no Super 8 e determinou a queda do Minas como mandante invicto no NBB. Eu espero muito que Minas e Flamengo façam a final e que a gente possa ver mais e mais e mais esses embates, porque o que aconteceu no Minas Tênis Clube foi muito bom de assistir e refrescante, porque o Alexei hoje é um cara diferente que a gente tem no basquete nacional e um armador que traz muita qualidade na leitura, muita qualidade na tomada de decisão e guia realmente um ataque do Flamengo que vai longe. Eu espero que vocês tenham gostado, do retorno, um vídeo longo como sempre, um vídeo longo como vocês gostam e um vídeo longo como vai ser
porque o videoanálise vai ser a cara desse canal durante o tempo que for preciso. Um beijo no coração, eu tô de volta daqui a 2 semanas. Não essa, a próxima. Ou melhor, não a próxima, a outra. E eu volto pra falar de alguma coisa que tiver no ar. Um beijo no coração de vocês, obrigado pela paciência e obrigado pelo carinho. Até a próxima.